E aí, pessoal do Instituto de Cinema, aqui eu sou o Pedro Jorge, eu sou professor do curso, estou aqui hoje com a Lilian Santiago, documentarista, roteirista, produtora, realizadora de vários documentários. Então, a Lilian está se tornando também agora, vai começar a dar aula também no Instituto. E, bom, se apresenta, Lilian. Boa noite. Boa noite, Pedro, obrigada. Boa noite, pessoal. Espero que todos estejam bem. Bom, eu estou fazendo essa live para divulgar um curso que vou fazer no Instituto de Cinema. Ainda não tenho a data específica, é agosto ou setembro, vocês vão receber o material, a divulgação, sobre roteiro para documentário, né? A ideia é simplificar a história. Às vezes as pessoas têm uns cursos ou umas abordagens muito teóricas, de linhas de pensamento, mas a minha proposta é pensar mesmo um roteiro para produção de filmes, documentários, captar recursos, um primeiro documentário para desenvolvimento do projeto, captação de recursos, um segundo documentário que a gente faz para filmar e um terceiro para montar, finalizar. Então, são essas três etapas do roteiro de documentário, ou três momentos do roteiro de documentário, que é imprescindível em qualquer projeto, que você tem que captar, tem que se relacionar com a equipe, patrocinadores, apoiadores, exibidores. A gente tem que explicar o que a gente vai fazer, tem que saber quanto custa, quanto tempo vai demorar para fazer e depois cumprir o nosso prazo, né? Então, essa é a ideia, saber como funciona essa articulação. Ótimo. Bom, vou pegar então uma carona nisso. Eu queria que você falasse um pouco como é que foi, enfim, como é que nasce uma ideia para você? Se ela vem por personagem, se ela vem por um tema, se ela vem a partir de um estudo, de algo que você esteja pesquisando há um longo tempo, se vem de alguma, de repente, sugestão de alguém que você conheça também, e como que parte do início, a partir de você tendo esse tema ou tendo personagem, ou seja lá como for, como é que parte primeiro a construção sua de imaginar um projeto para tentar os recursos, seja ele por editais ou por outras fundações, instituições e por aí vai? Então, as ideias, elas surgem de todas as formas que você falou e mais outras ainda, que você nem tocou. Elas podem vir de qualquer lugar, de sonhos, de vivência, né? De uma fotografia, de uma conversa, ou às vezes de um edital temático, que você fala, eu posso fazer algo com isso, né? Ah, Então, ela pode vir disso, de muitos lugares. Algumas a gente tem antes de dormir, naquele horário assim que você está quase desligando, você fala, nossa, que ideia ótima. sei. Só que aí você não anota, de manhã não existe mais a ideia, o grande filme se esvaneceu durante a noite. Então a gente tem que, como criadores, tanto ficcionistas quanto documentaristas, né, escritores, a gente tem que cuidar bem das nossas ideias, né? É o nosso ouro. É ali que é a base de tudo. Cuidar, organizar, anotar. Agora tem telefone, a gente pode gravar. Depois de manhã você vê se funciona ou não. Um caderninho. É muito importante guardar. Às vezes ela não funciona no dia, no momento. Às vezes não é o tempo dela e você vai usar daqui 10 anos. Porque às vezes você tem uma ideia, mas não é para o público ainda. Você não tem aonde exibir, não tem como conseguir recurso para aquilo. E aí uma hora aparece, você fala, aquela é a minha ideia, de repente. Então ela é a base de tudo, assim. E aí se ela consegue sobreviver ao nosso esquecimento, né? Consegue achar um lugar fértil, um edital, ou uma possibilidade de captação, um programa de televisão, enfim, parcerias possíveis vão se estabelecendo, aí a gente precisa fazer um roteiro para captação de recursos, né? Que é essa etapa de desenvolvimento de projeto, que ainda não é uma etapa de produção,
mas é onde você coloca no papel o que você quer fazer, né? O que, Uhum. que é o filme, quanto tempo vai demorar para fazer, quem você vai filmar, onde, como, quanto vai custar, e aí conseguir fazer as parcerias para filmar. É, porque assim, às vezes tem uma sensação, né? Eu falo isso também como roteirista, até como realizador. Às vezes a gente tem uma sensação de que o roteiro do documentário ele é muito construído na montagem, porque a gente tem lá o tema e o documentário ele é um ser vivo, né? Um pouco diferente da ficção, porque ele vai moldando e você vai achando os seus caminhos, muitas vezes na Uhum. realização, né? E os personagens também trazem, né, com essa vivência, algo novo para o processo do qual às vezes você não está pensando ou não estava preparada, né, no caso. Uhum. Queria entender se você às vezes trabalha com um roteiro muito fechado, se você trabalha com uma escaleta, como é que é isso, assim, o seu processo? Eu queria que você contasse um pouco desse seu processo pensando no roteiro mesmo. Ah, então, para mim, né, eu gosto mais da palavra em espanhol, guion, para roteiro, porque é um guia grande de produção. Ele, num documentário, ele não é jamais uma camisa de força, mas é um guia, né? Se eu faço uma viagem e sei onde eu posso parar, eu posso entrar numa rua perpendicular que me interessa, visito um lago, mas volto para a estrada principal e consigo chegar onde eu quero. Então, eu penso o roteiro assim, como um guia. E sem o guia você não consegue fazer. Você se perde, você pode perder dinheiro, você pode parar no meio da filmagem, você pode parar, o filme não consegue ser montado, às vezes você não consegue captar, pode parar em vários momentos a produção por problemas de comunicação, às vezes, né? Do que é o projeto e onde eu quero chegar e o que eu preciso para isso. Desculpa. Imagina. Então, já vivi coisas das mais variadas, assim. Desde o primeiro filme que eu fiz, o Família Alcântara, que eu fiz com meu irmão Daniel, foram 10 anos, desde a ideia até chegar na sala de cinema. E esse foi minha escola, esse filme. Assim. Eu não sabia nada de documentário e resolvi fazer um documentário. Não sabia nada. Eu trabalhava com produção, fiz várias produções da retomada, e o cinema de ficção tem um lugar muito reservado, é difícil você mudar de atividade, de função. Como produtora, eu me via um pouco presa ali, né? Claro. Naquele formato. E aí eu fui buscar o documentário, quando eu fiz faculdade de História, eu fui pensar em documentário como uma ação criativa no meio desse meu trabalho de produção. Uma forma de ter uma ação criativa mesmo. Então, esse filme, faz o roteiro, consegue captar, ou então fiz um texto, consegui captar uma grana para fazer um primeiro roteiro, aí depois fiz um roteiro para filmar, aí filmamos muito, foram 100 horas de material, nessa ideia de que é aberto. E esse aberto, quase que o filme não acontece de tão aberto que era. Sim. Como que eu vou fazer 100 horas virar 1 hora? Esse filme podia ser de N formas diferentes. E muito, só para assistir todo o material, a gente tinha 15 dias por mês para ver todo o material. Então foi muito difícil chegar no formato final de um roteiro. Tive que criar um banco de dados, assim, e começar a entender a montagem como uma alimentação de banco de dados. Então, tanto para ficção ou para documentário, na montagem que resolve mesmo o filme. Lá que você vai ver na ficção que não funcionou, a decupagem que deu errado, né? Todos os problemas aparecem ali. Então é como se a gente, todo o processo, o roteiro é a gente pensar o que precisa alimentar esse banco de dados, e a filmagem é esse processo de criar esse banco de dados. Ele pode ser modificado, mas é até certo ponto, ele não é totalmente aberto, né? Eu vou filmar em determinado lugar,
com determinado personagem. Desculpa. Imagina. E aí eu posso ter intervenções, coisas acontecem. Mas o negócio é eu estar preparado, ter um plano, ter um controle de algo para que o descontrole aconteça. E aí eu tenho a coisa super legal, que pode ser nunca imaginável, que pode se inserir no produto final de forma muito criativa. Mas sem um guia eu não chego a lugar nenhum. Mas no caso, por exemplo, às vezes o documentário ele também vai ter um toque da ficção, né? Então, se a gente pegar aquele seu filme sobre um sambista, um curta bem curtinho que você fez com Batuque a de história. graça. Isso, Batuque de Graxa, isso, do Tunico. Toniquinho Batuqueiro. Tuniquinho Batuqueiro, que inclusive tem a voz do Plínio Marcos, que é uma voz que a gente sabe muito bem que era um importante dramaturgo, né? Então era também, de alguma forma, um roteirista do teatro. Mas, por exemplo, ali a gente tem um roteiro de ficção alimentado pelo depoimento do Tuniquinho, né? Do Tuniquinho Batuqueiro. Então, o documentário também se alimenta da ficção, né? Às vezes as pessoas acham que o documentário ele é um outro cinema. Às vezes acham que é um cinema menor, que também é super complicado isso, né? A gente às vezes, e o que mais interessante é que o cinema mais interessante em termos de experimentação de linguagem, tanto para roteiro quanto da linguagem cinematográfica, pelo menos no Brasil nos últimos, digamos, 20 anos, vem do documentário, né? Se a gente pegar ali, mesmo o Coutinho trabalhando com depoimento, ele é um cara que, por exemplo, tinha o tema, uma pesquisa, e vai para o que ele sente em relação ao personagem. Mas no seu caso, por exemplo, quando você pensou no Tuniquinho Batuqueiro, como é que foi o processo? Você já tinha um roteiro fechado das imagens que você queria trabalhar com animação? Ou você foi e, a partir do depoimento do Tuniquinho, você fez um roteiro? Como é que foi o processo desse filme? Tanto no caso do Toniquinho Batuqueiro, quanto no caso do Balé de Pé no Chão, da Mercedes, eu fiz uma pré-entrevista. Era uma entrevista de pesquisa, antes de fazer o roteiro. Nos dois casos tinha um edital que cabiam os projetos, e eu fui fazer uma entrevista longa, fala, vamos lá, sem pensar no fundo, na luz. Nos dois casos eu dancei, porque tive que usar aquele material. No caso da Mercedes, ela teve um AVC entre o tempo que eu fiz a pesquisa e depois a hora de filmar. Ela estava com muito mais dificuldade de falar e tudo mais. O Toniquinho faleceu. Foi uma coisa horrível, no meio do processo. Eu estava todo preparando para filmar, o roteiro de filmagem. E aí eu realmente tinha pensado uma coisa ficcional a partir dele, levar ele na Praça da Sé, se enxergar, porque ele estava cego, e a Praça da Sé ia ser aquela praça da época dele com a catedral ainda em construção, dos anos 40, 30. Então, eu acho que o exemplo do Coutinho é super bom para desmistificar essa história do documentário, né? Porque o Coutinho ele é um grande ficcionista. Ele é o roteirista de um dos filmes de maior bilheteria, né, do cinema nacional, do Na Flor e Seus Dois Maridos. Um filme sucesso Bem de lembrado. público, uma Sim. narrativa incrível, assim, empolgante. Então, eu sempre falo para os meus alunos que fazer documentários tem que primeiro roteiro. Primeiro tem que saber ler e escrever. Às vezes as pessoas têm problemas disso. Dificuldade de expressar no texto o que quer. Isso já é muito complicado. Mas tem que estudar dramaturgia. Quanto mais você estuda dramaturgia, melhor você trabalha o documentário. E no caso do Coutinho, ele é o grande documentarista, o grande cineasta, porque as pessoas falam, ele não preparava, ia lá. Não, é um processo de pensar dramaticamente os personagens, onde eu posso chegar com aquele, mandar uma equipe antes, que faz uma pré-entrevista. Geralmente as pessoas não conhecem o Coutinho, ele conhece as pessoas e sabe o que pode render dramaticamente aquela entrevista, aquele personagem real, que ele quase usa como se ele fosse um personagem ficcional.
E por isso é tão saboroso, mesmo sendo Talking Heads. O filme inteiro, cabeças falantes, nossa, você fica emocionado, porque ele sabe amarrar dramaticamente. O cara, então, assim, você não precisa, né, tem que entender tudo da poética de Aristóteles até as teorias dramatúrgicas da atualidade, mas o mínimo tem que saber. Uhum. E quanto mais souber, melhor. Então, às vezes, assim, quando eu brinco com a minha filha de criar histórias, né, ela tem 9 anos agora, então ela já sabe, a história tem que ter início, meio e fim. Eu posso até não contar o fim, mas eu sei que tem, entendeu? Não vai fazer história sem fim porque não sabe fazer. Pode fazer, mas tem que saber que existe. Sim. Então, o cinema é todo um só, eu sinto isso e vivo isso, né? E o Bill Nichols corrobora, né? O cara que corrobora isso, que para ele, na verdade, em vez de... Tudo é documentário para o Bill Nichols, né? Então, o que a gente chama de ficção, na verdade, são documentários de satisfação de desejos, né? Das nossas subjetividades. E o que a gente chama de documentário são documentários da representação social, com personagens reais. Mas tudo é documentário. E a dramaturgia é um jeito de contar essas histórias. Você falou do Bill Nichols. O Bill Nichols tem lá, a introdução ao documentário, tem um dos capítulos que é sobre os gêneros do documentário, né? Que do mesmo jeito que a gente ia na videolocadora e tinha ação, policial, terror, comédia, drama, e tinha, eu sempre gosto de falar isso, que a gente tinha uma prateleira que juntava todo mundo que tinha separado, que era o cinema brasileiro. Né? Então você tinha lá o terror com o Mojica, você tinha a comédia do Mazzaropi, um drama social, de repente, como... Tudo junto. E tudo no na mesma prateleira, né? E aí ele dividiu ali nesse livro, ele fala, né, muito dessa coisa da divisão, cinema, documentário poético, documentário de observação, né, Fly on the Wall, e por aí vai. Mas no teu caso, por exemplo, eu vou continuar falando um pouquinho aqui dos teus filmes, que eu dei uma boa estudada. Como é que foi, por exemplo, aquele filme que chama Eu Tenho a Palavra? Que eu vi que também você fez a direção, né, o roteiro, tudo, mas você teve a Francine Barbosa, que é uma grande roteirista, trabalhando na produção com você. Como é que foi, de repente, teve uma troca, ou você já estava trabalhando com um roteiro fechado nesse caso, por exemplo? Então, Eu Tenho a Palavra, foi o primeiro filme que eu fiz depois que eu virei professora universitária. E aí tem que filmar nas férias, que não dá para filmar quando quer, quando pode. E aí eu já estava morando no interior e foi um prêmio do Etnodoc, Eu Tenho a Palavra, que eu estava bem chateada, que nunca ganhava esse edital, sabe? Sim. Todo ano mandava, qual que é o problema? Meu problema é que eu não ganhei esse edital. Sim. Aí, dessa vez eu resolvi ganhar. E eu fui pesquisar o que o IFAM estava pesquisando aquele ano, que era o proponente do edital, do Etnodoc. Tá. E eu vi que o IFAM tinha feito conferências sobre línguas em extinção, e a gente está muito acostumado a pensar essa coisa de língua indígena, mas não uma língua afro-brasileira como a língua do Negro da Costa. Sim. E ela, tanto a Fiota, essa personagem, quanto essa língua, foi um dos temas da conferência do IFAM em Brasília. E, nossa, esse é o documentário, né? Achei que tinha que ser isso. E pesquisei Natal, Ano Novo, pesquisando na internet, quem tem pesquisa sobre isso, falando com as pessoas. E eu, na verdade, eu nunca conheci a Francine pessoalmente. Olha. A gente Não, trabalhou telecomuto, já era assim, por telefone. Ela armou a produção para mim, e sem a gente se conhecer. Então, eu sei que ela, nem sei se nessa época ela era roteirista conhecida ainda, ou estava começando,
Foi uma coisa, uma amiga indicou, acho que a Renata Martins, e a gente fez esse trabalho. Eu não teve uma... Nem conversei com ela sobre o roteiro. Eu mandei... A minha ideia era filmar em África, e eu queria levar a Dona Fiota para Angola. Nessa proto-ideia dramatúrgica mesmo, de provocar uma crise, né? Porque aí vai dar filme. É uma situação, personagem fora da zona de conforto, o que vai acontecer, né? Mas aí, quando ganhei o edital, quando veio o resultado, eu olhei, comecei a olhar lá por baixo para ver se eu tinha ganho, né? Ai, não, de novo. Entendi. Ganhei. A hora que fui subindo, era o primeiro lugar. Eu falei, meu, gol! Que ótimo. E aí fui visitar a Dona Fiota. Enfim, que eu não conhecia. Conhecia pela internet, pelos vídeos, mas não conhecia também. E aí cheguei lá em Minas, depois de uma noite viajando. Dona Brás, quer fazer um filme? Ah, eu tenho que pescar agora, não dá para falar com você, não. A mulher não estava nem aí para mim. Estava pensando em levar a senhora para a África, achando que ela ia adorar. Eu não subi avião, não. Não, não quero saber. Deus me livre, eu não vou nesse negócio, não quero saber. E tem uma ONG que tem os direitos sobre a minha pessoa. Eu falei, oh, nossa, como é que é o negócio? Enfim, eu tive que mudar tudo. E aí voltei, né? Tive que falar, olha, não vai dar para ir para a África, não sei o quê. E aí eu voltei mais uma semana lá na cidade antes de filmar, que é esse momento que é uma preparação, meio pré-produção, é uma pré-produção no jeito de ficção, mas também para o roteiro eu vou conhecendo quem eu vou filmar, como, que estratégias que eu vou fazer para filmar, e também onde vai dormir, onde, como as distâncias entre os lugares. Então eu fui levantando tudo isso durante uma semana, conhecendo pessoas, conhecendo lugar, possíveis personagens, e aí quando eu volto para minha casa, é aí que eu monto esse roteiro junto com uma estratégia de filmagem, que é um plano de produção. Uhum. Né? Pode. Aí depois se o filme, e aí a montagem é outro roteiro. E às vezes a crise pode ser muito grande aí. Sim. Nesse caso foi demorado, eu tive minha filha no meio do processo, e Aí você teve dois filhos, né? A filha mais o filme. Então são dois processos de parto, né? Que é bem, que é quase uma mesma sensação, né? De é, terminar um projeto. o roteiro de montagem é o grande desafio, né? É o tudo ou nada. Uhum. E aí é o que você tem na mão do material filmado e pode chegar mais perto ou não daquilo que você imaginou antes. Mas eu considero que consegui, né? Montando esses pequenos, eu vou criando algumas estratégias dramáticas para que apareça o que eu quero contar, o que eu acho importante que o filme narra. Então, levar ela na escola, levar o rapaz para conversar em outro lugar, colocar os dois para se encontrar, botar para conversar. Eu vou criando essas estratégias como uma ficção, mas esses são os personagens reais. Agora, uma coisa que é um pouco comum acontecer, né? Você tem uma grande experiência como diretora de produção, produtora executiva e tudo mais, não só dos seus projetos, mas também de outros projetos, né? Foi um caminho que você já contou aqui pra gente. Eu queria saber se isso já prejudicou você ter esse conhecimento e esse histórico como produtora, se isso já te prejudicou na hora de escrever, no sentido de como você já tem uma noção como produtora do que você é possível fazer, o que não é, olhando orçamento e tudo mais, se isso já te prejudicou a ponto de você falar, putz, isso eu não vou conseguir realizar, você já ir moldando o roteiro através da produção. Isso já aconteceu mesmo sendo documentário? Eu acho que já, mas eu não considero que é prejudicial, Tá. porque faz acontecer do jeito que tem, com as opções que a gente tem, né? Não dá, não,
porque às vezes a gente fica viajando, querendo, como esse caso da África, né? Eu Uhum. nunca tinha ido para a África, achei que era... E só faço filmes sobre a relação África-Brasil. É agora que eu vou, né? Mas não, e aí então, ela não quis e começou a embolar e filmar na África precisava de mais orçamento e parou. Muda tudo. Então, eu não acho que é prejudicial, né? Para mim, o coração do cinema é produção. Quem faz pão é padaria. Quem faz Entendi. esse filme é empresa produtora. E que isso também é muito mal visto, às vezes, ter essa mítica toda do tapete vermelho, vai diretor, ator, as pessoas Claro, comuns vão ver o filme do ator tal. Mas quem está no meio sabe, quem faz é a produtora. Se não tem uma empresa produtora, não tem filme. claro. Então não me prejudica, não. E eu tenho um passado aí também, como me inseri no cinema, que foi meio como ghostwriter, sabe? Como Tá, uma escritora fantasma de projetos. claro. Então, logo no começo da lei do audiovisual, possibilidade digitais, tinha muitos diretores que não sabiam fazer os projetos. Tá. Às vezes tinha filme que ideia, não sabia fazer o roteiro. E aí eu começando, falei, que faculdade que eu posso fazer, né, para continuar trabalhando nesse negócio? Eu vou fazer faculdade de história, para aprender a pesquisar e ler, escrever melhor, ter um pensamento mais aguçado, para Sim. ajudar o cinema nacional. Então foi a minha entrada. Aí já, não sei, eu tenho tal, tenho dinheiro, não sei, eu sei fazer, vamos, eu faço. Então eu Ótimo. mandava fax para as empresas produtoras, aprova o seu projeto na lei do audiovisual, o seu dinheiro de volta. E aí comecei a prestar serviço para muitas produtoras, diretores, nessa linha de prestar o serviço intelectual, de escrita, mas baseado na produção mesmo, sabe? Uhum. É, porque a produção, a gente tem um histórico que é muito forte, né? De que a produção resolve problemas e é como se ela não participasse da parte criativa, né? Que na verdade você desenhar uma produção para um projeto é um trabalho extremamente criativo e desafiador, né? Ô Lilian, eu vou abrir agora para as perguntas. Tem um pessoal aqui perguntando, o Rafael Lu, que parece que é esse o nome dele aqui. Ele perguntou quais, no seu ponto de vista, quais os maiores desafios da carreira em cinema? Para você, assim, no seu ponto de vista, quais seriam os maiores desafios de uma carreira dentro do cinema? Creio que seja ser um cineasta, e lembrando que um cineasta é qualquer pessoa que trabalha com a área, né? Não é só o diretor ou a diretora. Para você, assim, quais foram os maiores desafios nesse sentido, na sua carreira mesmo, dentro do cinema? Do Para mim, audiovisual, né? Vamos expandir isso, assim. é, acho que tem desafio de formação, é uma formação complicada, as universidades, infelizmente, parece que ainda não entenderam como que é, o que é uma produção de cinema, e eu acho que agora essas escolas como o Instituto de Cinema, ou escolas que vieram antes como a IC, acho que tem uma forma muito mais livre de pensar isso, muito mais voltada para a prática, que a faculdade fica formando mais críticos. E aí as pessoas vão para a faculdade querendo pôr a mão na massa e nunca põe a mão na massa, né? A maioria dos cursos. Aqui em Salto, a gente tem um foco na produção mesmo. Então, os alunos no primeiro ano já começam a... Primeiro semestre já faz 1 minuto e vai aumentando até fazer um filme festival, porque eu acho que é na prática que a gente aprende, né? Produzindo, exibindo, vendo a reação das pessoas com que a gente está exibindo. Então, esse desafio de formação é grande. Tem a coisa da precariedade da área no sentido financeiro, de manutenção de uma grana o tempo todo, né? Eu fui meio que vítima disso, assim, né? De minha produtora quebrou, achando, né? Fiz uma parceria com uma produtora maior, bombando, 4 projetos e tal.
E aí a parte dessa produtora maior de documentação foi errada, eu fui cancelada em vários editais que eu estava crente que ia acontecer, e aí desmoronou tudo de uma vez. E aí um amigo falou: você quer vir dar aula no curso em sábado? Eu falei: nossa, o que é isso? Nem sabia onde era, aqui do lado de tudo. E vim para cá e estou aqui há 10 anos. E fui atrás do meu diploma de mestrado, que eu tinha feito, e nem tinha pego, porque no cinema você nem precisa de título, de nada. Uhum. Nem sabia onde estava o meu mestrado, mas serviu para isso. E aí, com a universidade, eu pude ter um cotidiano mais tranquilo, financeiramente falando, né? Então, esse é um problema. Às vezes tem essa coisa de usar estagiário, pagar mal as pessoas, fazer trabalhos que são, às vezes, bons já, mas é muito precário, é um meio precário. E acho que essa é a principal dificuldade, as principais dificuldades. Mas você, assim, porque essa coisa de dar aula, ela realmente é uma coisa gostosa, assim, para quem gosta, né? E de repente tem vocação para isso. E realmente ela ajuda a ter essa estabilidade, né, financeira, que não é que as pessoas não, vocês vão ficar milionárias, mas vocês vão conseguir pagar suas contas tranquilamente, né, e poder. E o que é legal é que você tendo essa parte, você tem tempo também para se dedicar a escrever seus projetos, né, ter Uhum. E pode roteiros. aprofundar também, né? Um pensamento. Eu gosto muito de estudar. Eu não me sinto uma intelectual no sentido padrão, assim, né? Eu sou uma intelectual da ação, mas eu gosto muito de pensar, aprofundar. Então, eu aprendi muito nesses 10 anos, né? Então, os cursos, cada ano são reflexões de cursos que eu dei, mais a vida na prática, que vão se acumulando e levando para outro lugar. Eu gosto muito de trocar, né? Tá. Ó, a gente tem uma outra pergunta do Gottlieb B. Beltrão. O que você diria, Lilian, para alguém que quer trabalhar com cinema na área de roteiro? Então, acho que quem quer trabalhar com roteiro, qualquer coisa no cinema, roteiro, direção, essas partes criativas, mas eu acho que é legal você ter um trabalho técnico. Se você quer continuar no cinema, um trabalho técnico que você possa estar fazendo cinema o tempo todo. E aí vai se aprimorando, porque essas coisas às vezes demora para engatar. Você tem que ter uma formação maior. Às vezes você tem um roteiro que ganha prêmio aqui, mas demora 2 anos para ter outro. Aí, se você tem um trabalho técnico, assim, você tem de câmera, técnico de som, você tem de produção, você está na área, está com as pessoas, está fazendo, mas sabe que você está aberto para esse lugar que você quer chegar. Isso também falaria para outro rapaz, né? Eu acho que fazer não são áreas para jogar todas as fichas, direção, roteiro. São áreas criativas e que às vezes precisa de sorte, sabe? Não, às vezes pode ter um super talento, mas não acontece por N razões. Então, é muito complicado você se focar tudo em busca disso. E estudar muito, né? Roteiro tem que falar inglês, né? Ler inglês, a maioria dos livros não estão em português, não tem nada de bibliografia em português, praticamente, Verdade. de roteiro. Então, se tem problema com essa língua, já está difícil do teu lado. É. E acho que é bom fazer curso fora também, né, Pedro? Não sei se você fez. Não, não, tem aquele da Fulbright, né, que é bem famoso, que tem em Colômbia, tem em outras cidades. Não, eu fiz a faculdade, inclusive era da turma da Renata Martins e era veterano da Francine, por isso que eu conheço as duas. A Francine, inclusive, co-roteirizou comigo um curta chamado A Navalha do Avô, mas enfim, eu tive uma trajetória exatamente como a que você descreveu. Apesar de ter me formado como roteirista e diretor, a direção era um hobby. Então, eu não tenho herança, como algumas pessoas que têm a possibilidade de só viver da direção,
ou tem um contato forte que vem da vida, ou tem uma herança. Não sei, no caso dos irmãos Salles, que eu não vejo um problema. Eles têm uma excelente herança, então eles podem se dar ao luxo de dirigir. Dá para casar bem também, Pedro. Sim. E no meu caso, eu fui ser montador. Então, muito do meu estudo do roteiro veio pela montagem. Então, aí depois continuei estudando, e aí começou a dar aula, aí fui estudar montagem a fundo, e aí eu fui fazer um curso que é aquele vinculado à ICTV em Cuba. Então, que é um curso excelente, no qual a gente não... Era um curso focado para montagem, mas foi onde eu mais aprendi sobre roteiro e direção. Legal. Porque você vê um primeiro corte, um segundo corte, um terceiro corte de um... O professor era um excelente montador argentino, de filmes de grandes diretores da Argentina e diretoras, né? Então, tinha uma coisa muito divertida, que ele mostrava o primeiro corte, o segundo corte, a gente lia o roteiro, debatia depois como era feita a decupagem. Então, você está vendo o processo de criação, né? E aí, depois de um tempo, eu comecei a dirigir e escrever, e comecei a ser procurado para isso. Mas tive que ir fazendo os meus curtas-metragens nas horas vagas, né? E aí, as aulas realmente eram dessa mesma forma que você contou, né? As aulas te dão um respaldo que não é um super respaldo financeiro, mas são garantias para essas contas diárias que muitas vezes a gente pode perder os cabelos, como foi o meu caso, né? Mas eu vou aqui, ó, tem mais pergunta. O Rafael Torino queria te perguntar, que é uma pergunta bem interessante dele, que é qual sua orientação para planejar melhor o Talking Head e evitar sofrimentos na montagem? Planejar o Talking Head? Quer dizer que você quer fazer um filme assim mesmo, né? Oh, meu Deus, todo mundo querendo escapar disso. Então, o que você tinha falado brevemente do Bill Nichols, o capítulo 6 dele, dos tipos de documentário que existem, Uhum. ele é muito bacana esse capítulo, porque esses tipos de documentário que ele fala, na verdade, são diferentes estratégias de produção. Cada tipo de documentário você tem que... É uma estratégia diferente. Né? Então, os filmes, por exemplo, os primeiros que surgiram, né? Os filmes, como é que chamam? Era o Como dupla documentário ética, poético, né? os poéticos, expositivos. O Exato. poético ele é totalmente na montagem, esse banco de dados enorme, né? Que de Ziga Vertov, um pré-computador praticamente, aquela montagem dele, né? Como que você lida com esses dados e faz se comunica só através das imagens. Na época nem tinha som ainda. Os documentários poéticos, que são bem assim, os documentários observativos, que depois surgiram, que você filma muito, né? Como o caso dos irmãos Mais, os documentários, que também, assim, a montagem, pesadelo, né? De Sim, cacheiro viajante. verdade. Porque pode ser tudo o filme, até você entender que o filme pode ir para aquele lugar e pode não acontecer também, é muito arriscado, mas é uma estratégia, você tem que saber que vai filmar muito. Tanto que tem poucos no Brasil filmes assim. Um deles é do João Moreira 2, do João Moreira Salles, né? Sim. Um é O Entre o Atos, Entre Atos e o Nelson Freire, né? do Nelson Freire. É, Porque tem que ter muito dinheiro. Filme a sim. mais não poder, esteja livre para ir onde o personagem está. Que produção é essa? Né? A gente nunca consegue. E aí os Total. documentários participativos, que usa entrevista, e muita gente acha que documentário é entrevista, isso é jornalismo, jornalismo é entrevista, que usou essa estratégia vinda do documentário. Mas existem muitas interações possíveis entre a direção e o personagem, além da entrevista, sabe? Uhum. Essa é apenas uma delas. Então, para a gente ver outras estratégias, eu recomendo ver o filme que inaugura, né? O filme do Jean Rouch, Crônica de um Verão, que inaugura esse documentário participativo e mostra estratégias inúmeras de interação com os personagens, conversa entre eles.
né? No caso do balé de pé no chão, eu usei muito, numa cena muito importante para mim, a, a estratégia de fazer entrevista coletiva. Uhum. E pensar como que eu vou fazer isso funcionar, né? Colocar uma câmera de retorno para os personagens para saber aonde que a câmera está focando, para as pessoas ficarem mais tranquilas, saber quem está com o microfone na mão e com que está sendo filmado, o outro pode mexer o cabelo, coçar o nariz, enquanto não está todo mundo na tela o tempo todo, entendeu? Sim. E outras estratégias para fazer daquela cena algo interessante. Então, acho que, além das cabeças falantes, tem que se buscar outras formas de interação. E para cada uma delas, pensar essa estratégia, né? Que é algo muito criativo. E quanto mais você conhece o documentário, mais possibilidade de fazer estratégia você tem. Incrível. Uau. Essa resposta aí, guarda, porque realmente acho que você já deu um pouco, né, a bula toda, né, de pensar a produção. Tem uma outra pergunta aqui, Lilian, que é do Castilhos. Lilian, se você tem um projeto do qual você acredita muito e quer muito fazer, você acha que vale a pena fazê-lo mesmo de forma independente ou é melhor guardar o projeto até conseguir um dinheiro? Um edital, né? Enfim, um financiamento. Ai, gente, varia muito. Há projetos que é possível fazer de forma independente, outros não. Né? Como, por exemplo, meu projeto de ir para a África, eu fiz esse filme que vai encaixar essa viagem. Até hoje ainda não consegui fazer. Não dá para fazer independente também. Sim. Né? E como não tenho herança também, o cinema me ajudou a viajar, conhecer gente, lugares, festivais, continentes, que de outra forma eu não conseguiria de jeito nenhum, entendeu? Mas não tem uma resposta certa para isso. Tem que avaliar se é pequeno, se tem a câmera, você sabe montar, você sabe manejar tudo, é possível fazer sozinho ou com os amigos, né? A escola é um lugar bom para isso, para você poder criar sem amarras, com os colegas, do jeito que dá. Depois, para querer exibir, você tem que seguir umas regras, né, de qualidade mínima, de imagem, de som, e que às vezes não dá para fazer com os próprios recursos. Então tem que avaliar. Sim. Hoje tem uma democratização, né, do material técnico, né, câmeras, lentes, tripé, movimento, som, finalização, né, uma finalização que é possível realizar em casa. Mas, de fato, você precisa ver o tamanho do projeto, né? Acho que estudar o tamanho do projeto, se é possível, né, você realizar. Você pode fazer um longa-metragem que se passa inteirinho dentro da sua casa, mas ele precisa ter uma força, esse roteiro, né? E a Uhum. gente, por mais que evolua tanto as coisas técnicas, a gente continua voltando para o nosso assunto aqui, que é o roteiro, E é né? até essa coisa de quem vai ver, né? Porque não adianta também eu fazer cheio de problemas e aí vai morrer numa gaveta, né? Uhum, total. Mas no caso, por exemplo, eu estava também, um filme que me chamou a atenção, seu, peraí que eu vou pegar ele aqui. Eu não guardei o nome de tudo porque a gente se falou tão brevemente, então eu fui e falei, vou ver tudo que eu consegui. Tem um curta seu que eu achei muito, Fios do Passado, que é um filme extremamente delicado, né, sobre essas mulheres, falando sobre a vida delas e a experiência delas também, de como elas preparavam uma série de coisas, né? No caso, você trabalhou também com algumas experimentações, né? Então, de repente, vem a imagem estática do mar e a gente tem o som do mar. Então, o documentário ele também permite uma série de coisas que às vezes a ficção, pela forma, ela não vai a fundo, né? Assim, às vezes não se permite nessa experimentação. Isso estava roteirizado ou não, assim? Então, Ou foi esse uma coisa que projeto, nasceu na montagem? Perdão, só complementar. isso nasceu no roteiro de montagem mesmo. Esse projeto faz parte do meu doutorado, agora eu estou fazendo doutorado na ECA,
sobre o uso do audiovisual para o empoderamento de pessoas negras. E Uhum. essas mulheres, elas estão comigo aqui em Salto, elas se tornaram contadoras de histórias, assim, pelas atividades que a gente tem feito há muito tempo. E esse filme fez parte de uma exposição também, que tem uma artista plástica que trabalha com elas, com bordados, que expuseram em vários lugares. E, e nesse filme, eu tinha as entrevistas com elas, no estúdio, aqui na faculdade que a gente fez, e aí no roteiro de montagem mesmo, que para mim, é um momento de. É maior criação, mas é crítico mesmo, sabe? E aí que vai aparecendo essas coisas, saídas e onde eu crio, mas é um parto, às vezes é muito difícil, mas é só na hora da montagem mesmo. Ó, e a última pergunta aqui, que a gente daqui a pouco vai precisar finalizar, a Júlia me avisou. Então, vamos tentar responder para também você falar também mais um pouco do curso. O Guilherme Fogassi, ele quer saber quais são seus novos projetos que você está desenvolvendo, o que, que vem por aí. Então, tanto que eu estou fazendo, conheci o Pedro pelo nome, né, no curso com o Kiko Goifman, que já faz Sim. um tempo que eu estou querendo fazer um documentário em primeira pessoa. Então, eu estou com um projeto de documentário em primeira pessoa. Eu falei, nossa, um curso sobre isso? Vamos lá! E agora vai ter o módulo 2. Aí estou Sim. estudando, Estaremos lá, né? Juntos. Eu estaremos também lá. estarei lá. E estou nessa, documentário sobre a minha família, as raízes, né? Essa coisa entre os continentes que eu trago, da África, Europa, e esse miolo da América Latina indígena. Então, eu estou bem envolvida nesse projeto que chama Identidades Cruzadas. Uau, louco para ver também. Hum, E Lília, então faz, né, enfim, vende seu peixe aí do curso, aproveitem, porque às vezes o documentário a gente não é muito focado na ficção, muitas vezes, né, o ensino, então temos esse privilégio. Eu queria que você falasse aí como é que vai ser seu curso e quando ele começa e por aí vai. então, deixa eu ver se eu já tenho a data. Eu não sei, Júlia, temos a data, não sei se ela está ouvindo a gente. Ah, tá. Data 12 de setembro. Legal. Vai até. São 6 encontros aos sábados. Então, o curso vai ser de 12 de setembro até 17 de outubro, sábado de manhã, das 10 às 13 horas. Serão 18 horas de encontros ao vivo. E no curso a gente vai fazer um passo a passo de roteiro para desenvolvimento de documentário, baseado na metodologia do Manual do Doc TV. A gente nem falou aqui, mas o Doc TV foi um projeto que incentivou a produção de mais de 300 filmes de documentário, formação, fez oficinas e chegou num formato muito interessante para esse povo todo que queria fazer documentário no início desse século, né? E que hoje é base até para editais de ficção, como o Prêmio Estímulo. A gente vai ver no que tem que entregar. É muito parecido com os itens criados para a formatação de documentário, de roteiro de documentário do Manual do Doc TV. E a gente vai falar sobre diferentes abordagens do documentário contemporâneo, falar um pouco de documentário brasileiro moderno, a diferença do documentário brasileiro moderno dos anos 60 e documentário contemporâneo, técnicas de roteiro para filmagem, para roteiro de montagem, e o grande diferencial é um doctoring que eu ofereço do roteiro de documentário, né, individualmente, com quem tiver até 15 dias depois do término do curso. Uau! Então é da ideia ao o projeto já formatado, né? Então Isso. é para realmente quem perguntou, deixa eu ver quem é que foi que perguntou aqui, foi o Castilhos, né? Se vale a pena fazer de forma independente ou
esperar para ter um dinheiro, né, para o projeto, eu acho que vale a pena fazer o curso com a Lília Para ter e, uma ideia e clara aí você sobre isso. já desenvolveu o projeto para conseguir um dinheiro, né? Porque aí consegue aprofundar, inclusive, mais o projeto, que muitas vezes sozinho a gente não consegue isso, né? Uhum, uhum. Essa é uma coisa que às vezes a gente apanha muito. Então, enfim, essa coisa que você também falou da sala de aula é bacana porque quando a gente forma também muitas parcerias, né? No curso, além da sala de aula, né, de toda essa experiência orientando documentários, nos últimos anos, eu tenho participado da seleção do PROAC, de finalização de filmes, de produção, e isso tem dado uma visão muito grande dos tipos de projetos diferenciados, qual é o estado das coisas, sabe? Sim, Em projeto de documentário. Então, estou bem fresquinha com essas coisas aqui. Além dos perfeito. problemas dos meus alunos, que eu adoro ajudar a resolver. Sim. E no caso, Lilian, uma coisa que eu acho também importante falar aqui, como é que tá, enfim, acho que é legal você falou muito da transformação, né, das vidas negras, de mulheres negras também, de pessoas negras por meio do audiovisual e também em relação às mulheres, assim, como é que você também vê isso e você também levantando essa bandeira, como é que traz também dentro do seu trabalho e de como você também está vendo isso para o futuro, assim, acho legal É. também você... Então, eu estou com 50 anos agora, e quando eu comecei a trabalhar com cinema, a gente achava que não tinha nenhuma mulher negra que tinha feito filme no Brasil. Tinha algumas pessoas que falavam com isso, eu sou a primeira, curta-metragem. Eu desconfiava dos papos, né? Aí, há pouco, a gente soube da Adélia Sampaio, conhecia a Adélia, fazia filmes incríveis nos anos 70, um domínio do cinema incrível, uma vivência assim muito legal, mas isolada, sozinha, né? E eu também estava ali meio que isolada, sozinha. Na época que eu comecei, fiz parte do Cinema Feijoada, eram 8 homens e eu era a única mulher, meio que secretária, nota aí, sabe? Difícil inserção. Agora, nessa semana, eu acabei a curadoria da Mostra Empoderadas, com a Renata Martins, inclusive, que está organizando, que reúne filmes do Brasil inteiro feitos por mulheres negras. Gente, eu não conseguia selecionar, chegar nos 15. Coisa muito boa, muito diversificada. Tinha umas coisas que eu não queria que acabasse, que eu queria ficar com aqueles personagens. Ai, não quero que saia da minha vida essas pessoas. Porque incríveis! Então a gente está num momento de efervescência, assim, a luta foi solitária no passado para a Adélia, para a minha geração. A Renata, o primeiro filme que ela trabalhou foi num documentário que eu fiz, o Cidade Tiradentes. Eu chamei ela pela primeira vez para trabalhar em cinema, ela tem muita gratidão por isso, é bem legal, sempre Que falamos ótimo. disso. Mas hoje são muitas. E com essa democratização dos meios de produção, meu, a galera tá dominando a estética, a arte muito bem. Então, assim, 70 filmes foram inscritos nessa mostra, do Uau, Brasil é inteiro. bastante mesmo. E você tem que chegar em 15 filmes. A gente É, chegou a um duras desafio. penas. É um desafio mesmo. E é sempre muito duro, né? Eu também já participei como júri de seleção e tanto o júri de seleção quanto o júri de premiação. E é realmente é uma situação muito ingrata, né? Porque às vezes você deixa um de fora que às vezes por votação, né? E que também poderia estar ali. Então, e a É, gente também sabe, eu acho que você também já deve ter sentido isso, quando seu filme não entra, né? Que também dá uma sensação de dor, terrível, de, como chama isso? De rejeição, né? Então, eu entendo bem bem. complicado. Bom, Lilian, a Júlia avisou aqui que realmente a gente está no horário, então não sei se você quer fazer alguma última consideração. Eu quero só agradecer, Pedro, sua interlocução.
ter visto os meus filmes. Muito boa essa conversa. Obrigado. E convidar todo mundo para vir fazer meu curso, acho que vai ser bem legal. A ideia mesmo é deixar simplificar mesmo o roteiro de documentário da forma que dê para a gente produzir. Tá Perfeito. bom? Lilian, obrigado você, viu, pela generosidade mesmo de ter aberto tantas questões e tirado tantas dúvidas para tanta gente. Eu acho que vai ser um curso incrível, porque realmente é uma coisa pouco falada, né, do documentário, né, pensar num projeto, né, que não é só o roteiro, mas é um projeto. Então, Uhum. acho que vai valer muito a pena também falar de linguagem. Então, o papo é sempre gostoso. Obrigadíssimo aí pelo seu Eba, tempo. obrigada a você. Valeu, gente. Bom, fica aí a Tchau. dica. Entrem no site do INC, né, do Instituto de Cinema. Todas as informações lá, não percam. Lembrando que o INC tem sempre uma acessibilidade, inclusive dos preços, que são bem legais para a gente poder fazer os cursos. Acho que vale a pena ressaltar isso, né? Bem democrático. Então, eu falo um pouco como professor, acho sempre tem uma diversidade incrível de pessoas. Acho que é isso, gente. Obrigado. Lilian, boa noite, obrigado Boa e boa noite, semana para todo Pedro. mundo. Obrigadão. Tchau. Tchau.